Boa tarde. O governo de São Paulo anuncia novas medidas contra o coronavírus no estado. Na Grande São Paulo, prefeitos de 7 cidades decidiram que vão retirar todos os ônibus de circulação. No Rio já estão em vigor medidas de restrição de mobilidade, mas o transporte público continua lotado. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, recebeu um segundo exame positivo para o coronavírus e agora espera a contraprova isolado em casa. O número de casos suspeitos aumentou mais de 300% no Brasil. E somando os dados das secretarias estaduais e do Ministério da Saúde, o país tem 368 casos confirmados. No mundo todo, já são mais de 200 mil infectados. Só na Itália, são 32 mil, com 2.500 mortes. E as autoridades apelam para que as pessoas fiquem em casa. Portugal acaba de decretar situação de emergência. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump decidiu fechar a fronteira com o Canadá. O Jornal Hoje está começando. O estado de São Paulo anunciou agora há pouco novas medidas contra o coronavírus. Vou citar algumas aqui, ó. Fechamento de shoppings na região metropolitana, limitação de acesso em postos do Poupa Tempo e Detran, participação de farmácias particulares na vacinação. Repórter Giba Bergamin tem os detalhes, acompanhou esse anúncio. Oi, Giba, boa tarde. Maju, muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligado na gente. Está em andamento aqui a entrevista coletiva, a conversa com os jornalistas, o governador João Dória, também o secretário de Saúde e o doutor Davi Wipper, responsável pelo centro de contingência. Isso que você falou, Maju, vai ter uma parceria com até 1.000 farmácias da região metropolitana para a campanha de vacinação a partir do dia 23 de março. Isso através de um convênio com a Associação de Farmácias, tá? Também vão privilegiar aí nessas conversas com a associação a entrega a domicílio dos medicamentos. Tá? No serviço público, a ampliação da entrega dos medicamentos de alto custo. Muitos idosos precisam desses medicamentos e pessoas com comorbidades, doentes graves que precisam muito desses remédios e são grupo de risco para o coronavírus. Também vão ser limitadas as presenças nos postos do Detran de São Paulo e do Poupa Tempo, onde as pessoas conseguem fazer todo tipo de documentação aqui. Tem um acordo com empresas de telefonia de celular também para disparos de informações por SMS, com informações precisas e mais atualizadas sobre o coronavírus para os municípios do interior. A partir de hoje também a Secretaria de Desenvolvimento Regional vai enviar alertas e boletins para os municípios do estado a respeito da Covid-19, tá? E também uma injeção de mais 275 milhões de reais para as empresas. E claro, para os pequenos empresários que dependem desse dinheiro. E também, claro, o fechamento de shoppings na região metropolitana a partir do dia 23 de março até o dia 30 de abril. Veja agora o que o governador disse. Os shoppings deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e, obviamente, às pessoas. O fechamento determinado até 30 de abril. Repito, a orientação do governo do estado de São Paulo é para o fechamento dos shoppings na região metropolitana de São Paulo até 30 de abril. Os shoppings deverão ser fechados ao longo dos próximos dias, seguindo a orientação dos administradores dos shoppings. Eles poderão fazer isso gradualmente, desde que a partir da segunda-feira da próxima semana estejam fechados. Sobre a campanha de vacinação, é importante reforçar, para a gripe comum não existe vacinação para o coronavírus, certo? É importante reforçar também que muitos municípios estão tomando as medidas, São Paulo, várias delas, no ABC não vai ter mais circulação de ônibus a partir do dia 23 de março e outros municípios estão tomando atitudes diferentes, tudo isso para mudar a rotina. Veja os detalhes agora na reportagem de Luísa Vaz. Na Feira Livre tem álcool, gel, água e sabão. É o certo, né? Acho que todo canto tinha que ter um lugar desse aí que é para, né, ter consciência, ver que o negócio é sério, né? Não é brincadeira, né? E os feirantes estão usando luva e foram para trás das barracas. Para manter a distância dos fregueses, né? E a gente ficava aí na frente, então para manter a distância de 1 metro a gente resolveu vir para trás. Quem pode está ficando em casa. E o movimento no comércio de rua caiu. Mas os pequenos vendedores continuam trabalhando. Ficar em casa não dá. Temos que trabalhar, né? Fazer o quê? A limpeza pesada nos trens do metrô é feita de madrugada.
mas só parte dos trens é lavada diariamente. A maioria recebe o que o metrô chama de limpeza de conservação. Com a Covid-19, as barras são limpas com mais frequência. Em cidades da Grande São Paulo, a rotina ainda está se adequando a essa nova realidade. Aqui em Osasco, o centro da cidade continua cheio de gente. Lojas, comércio ambulante e pessoas circulam normalmente. A cidade não tem nenhum caso confirmado da Covid-19, mas faz limite com a capital, que concentra o maior número de infectados pelo novo coronavírus no país. Em Itapevi, calçadas bastante movimentadas também. Perto dali, em Jandira, os idosos continuam tranquilos na praça. Os 7 prefeitos da região do ABC decidiram hoje retirar todos os ônibus de circulação. A interrupção do serviço será gradativa até o dia 28 de março. A partir do dia 29 de março, vai ser total e por tempo indeterminado. E olha, o governo federal já anunciou que vai pedir ao Congresso Nacional que reconheça estado de calamidade pública no país. Isso porque essa medida é para liberar gastos acima do orçamento para o combate ao novo coronavírus. A gente vai até Brasília falar com a Flávia Alvarenga. Flávia, quando é que esse pedido vai chegar ao Congresso? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Esse pedido já chegou, já está na Câmara dos Deputados. A mensagem presidencial foi assinada por volta do meio-dia, inclusive já foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. O governo, que tem uma meta fiscal deficitária para 2020, fez esse pedido sabendo que vai gastar mais ainda por conta dessa pandemia do coronavírus. E quando a gente tem um estado de calamidade, o governo ele pode descumprir a meta fiscal sem a penalização pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os presidentes da Câmara e do Senado, agora que vão cuidar dessa tramitação, e eles já sinalizaram que tudo isso vai ser prioridade e também já sinalizaram pela aprovação. Vamos ver a reportagem. Na mensagem, o presidente da República diz que solicita o reconhecimento de estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020 em decorrência da pandemia da Covid-19. É inegável que no Brasil, as medidas para enfrentamento dos efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento de dispêndios públicos outrora não previsíveis na realidade nacional. Por isso, é importante que se utilize excepcionalmente da medida, no sentido de que, reconhecida a calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto esta perdurar, a União seja dispensada do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho. A meta fiscal deste ano é de um déficit de 124 bilhões de reais. Isso significa que o governo já sabe que este número vai ser ainda maior, já que precisa de mais dinheiro para conter os avanços do coronavírus na área da saúde e também precisa diminuir os impactos em diversos setores da economia, o que pode resultar em menor arrecadação. O reconhecimento do pedido de calamidade precisa passar pelo Congresso Nacional. Deve ser um projeto de decreto legislativo, primeiro na Câmara e depois passa por votação no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse por nota que o Congresso fará o que for necessário para dar andamento às matérias relacionadas ao novo coronavírus, necessárias ao enfrentamento e combate da doença no país. Disse ainda que é uma medida importante para a flexibilização de mais recursos para o atendimento à nossa população. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se posicionou a favor da decisão do governo federal. A decisão de encaminhar a mensagem presidencial pedindo a calamidade pública vai na linha daquilo que a gente vem defendendo há alguns dias, que essa crise não será superada sem a participação do Estado brasileiro. O Ministério da Economia já liberou 147 bilhões de reais, dinheiro que vai atender principalmente quem faz parte do grupo considerado vulnerável, idosos e doentes crônicos. Os pensionistas e aposentados do INSS vão receber o 13º salário nos próximos 2 meses. O governo federal também vai incluir mais beneficiários no programa Bolsa Família, que é uma despesa
permanente. Outra medida que também atende idosos que recebem pelo INSS vai possibilitar empréstimos mais fáceis. A taxa de juros do empréstimo consignado para eles vai baixar de 2% para 1,8%. A taxa do cartão de crédito passará de 3% para 2,7%. Para ter validade, essas medidas ainda precisam ser publicadas. Você viu ontem aqui no Jornal Hoje que a Organização Mundial da Saúde não recomenda usar o medicamento ibuprofeno no tratamento de sintomas da Covid-19. E hoje o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica sobre esse medicamento. A gente vai até Brasília com a Gioconda Brasil. Gioconda, boa tarde. O que diz essa nota? Oi, Maju, boa tarde para você e para todo mundo. A nota recomenda que a substância não seja usada, já que algumas pesquisas relacionam o uso do ibuprofeno ao agravamento da infecção. Vamos ver direitinho o que diz o texto dessa nota técnica? De acordo com o Ministério, diante das incertezas e da lacuna de evidências comprovadas, recomenda-se o não uso de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais, sendo preferível as medicações analgésicas, tais como paracetamol e dipirona. O Ministério da Saúde reforça também que a automedicação nesses casos deve ser expressamente evitada. Como a perspectiva é de que a Covid-19 vai se espalhar, avançar sobre o país, o acesso aos itens de higiene pessoal será reforçado, terá que ter mais acesso a esses itens. O álcool em gel, como a gente já sabe, a procura pelo produto explodiu e a vendas também. Olha que dado impressionante. Os fabricantes dizem que em janeiro e em fevereiro, as vendas do álcool em gel em todo o país já superaram todo o ano de 2019. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que as farmácias de manipulação produzam e vendam 5 tipos diferentes de álcool diretamente para o público, entre eles o álcool em gel. Ontem, a Câmara aprovou um projeto que suspende um artigo da resolução da Anvisa sobre a comercialização de álcool líquido. Os deputados autorizaram a venda do produto em embalagens maiores do que as atuais, de meio litro, e também a comercialização de álcool líquido 70% para os consumidores. A proposta ainda tem que ser votada pelo Senado. A Vigilância Sanitária é contra a derrubada da norma. Argumentou que a medida foi tomada em 2002 para evitar queimaduras acidentais, principalmente em crianças, e afirmou que a medida pode resultar em estoques menores para as unidades de saúde e hospitais nesta hora de atendimento sobrecarregado por conta do coronavírus. Já a venda de outro tipo de álcool, o em gel, está superaquecida. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a estimativa do setor para este ano é que o faturamento seja de R$1 bilhão, 10 vezes em relação ao ano passado. A indústria alertou para a dificuldade de se encontrar a matéria-prima do álcool em gel no mercado interno e externo e pede que as pessoas façam uso consciente dos produtos, evitem estocar. Os testes para detectar o coronavírus também estão escassos. A nossa produção ligou para laboratórios particulares. Em um deles, o atendente informou que o teste não estava sendo feito. Em outro, a ligação sequer foi atendida. A linha dava sinal de ocupado. Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde pediu que os países ampliassem os testes para detectar o coronavírus. Mas o Ministério da Saúde disse que vai manter o padrão atual e que não há motivos sanitários para fazer o exame em todos os casos suspeitos nos locais onde a doença já está disseminada, só nos casos graves. E alega também que não há testes suficientes. Ainda segundo o governo, esse é o mesmo procedimento adotado em outras doenças, como sarampo, H1N1 e dengue. Mas se um teste for obrigatório e a pessoa se recusar a fazê-lo, a internação pode ser obrigatória. É o que determina uma portaria publicada ontem pelos Ministérios da Justiça e da Saúde. De acordo com o texto, as pessoas que não se submeterem ao isolamento e à realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e tratamentos médicos indicados pelos profissionais de saúde poderão ser punidas até com prisão e pagamento de multa. Os profissionais de saúde também poderão pedir ajuda da polícia nos casos de recusa ou desobediência. Nestes casos, a autoridade policial poderá encaminhar o cidadão à casa ou ao hospital, mesmo sem autorização judicial.
Sobre o uso das máscaras, nada muda na orientação do governo e dos especialistas. Sair por aí com máscara não vai impedir ninguém de pegar o novo coronavírus. Até porque com ela, a tendência é a pessoa colocar mais vezes a mão no rosto para ajeitar, coçar a pele. Só deve usar quem estiver com os sintomas que esta médica descreve. Isso é super importante, é uma questão de responsabilidade social. Quem tem que usar a máscara é quem está tossindo, quem está com coriza, quem está espirrando, ou seja, quem tiver com uma doença respiratória. Máscara é para quem apresenta sintomas. E olha, o governo do Distrito Federal demitiu a diretora do hospital de referência no tratamento à Covid-19 em Brasília. Quem vai contar essa história para a gente é a Gioconda Brasil novamente. O que aconteceu, Gioconda? Maju, foi o seguinte, a situação já está resolvida, viu? Porque as pessoas, nesse momento, hoje, já estão sendo atendidas em espaços mais arejados. Mas o que motivou a demissão dessa diretora é que os pacientes reclamaram que quando eles chegavam para o atendimento, pessoas que estavam com suspeitas da Covid-19, ficaram numa sala fechada, não estava arejada e ficaram horas esperando o atendimento e também esperando o resultado de exames. A gente sabe que a orientação é para que pacientes suspeitos sejam isolados, mas eles reclamaram dessa situação, como mostra o vídeo que nós temos agora aí para exibir. A gente está aqui desde cedo, sem comer, não deixa a gente descer para comprar comida, ninguém pode trazer comida para a gente, não deram comida para a gente, estamos presos aqui, confinados, a partir do momento que você entra. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, está com o novo coronavírus. Ele fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos. A gente volta a Brasília agora para falar com o Vitor Boiadian. Vitor, seguinte, o resultado do exame do ministro, Heleno, saiu hoje cedo. Isso mesmo, Maju, boa tarde a quem nos acompanha. E quem deu o anúncio de positivo foi o próprio general Augusto Heleno nas redes sociais. Ele disse ainda que não apresenta febre nem outros sintomas, que vai permanecer em casa sem atender ligações e que espera o resultado de uma contraprova que está sendo feita na Fiocruz. O general Heleno, então, passa a ser o 16º integrante dessa viagem, né? Pessoas que, de uma certa forma, tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro nessa viagem aos Estados Unidos e testaram positivo, sendo que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é o mais velho deles, com 72 anos de idade. Depois dessa viagem, general Heleno, segundo as agendas do presidente Jair Bolsonaro, se encontrou pelo menos 3 vezes com o presidente da República pessoalmente. O presidente Jair Bolsonaro já disse ontem que o segundo teste dele deu negativo e daqui a pouco ele deve dar uma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto. Maju. Vitor, obrigada. E ontem à noite teve panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Na capital paulista, manifestações foram ouvidas em vários bairros da Zona Oeste, Zona Sul e região central da cidade, como Barra Funda, Bela Vista, Jardins, Lapa, Higienópolis, Perdizes, Paraíso, Pinheiros, Pompeia e Vila Romana. No Rio de Janeiro, em Botafogo, Humaitá, Laranjeiras e Jardim Botânico. Em Brasília, na Asa Norte. Em Belo Horizonte, nos bairros Funcionários e Lourdes. No Recife, Parnamirim e Casa Amarela também tiveram panelaços contra o presidente. O Palácio do Planalto disse que não vai comentar. E o Ministério da Saúde confirma 291 casos do novo coronavírus no Brasil, mas esses números vão sendo atualizados o tempo todo pelas secretarias estaduais. Um levantamento do G1, que é o portal de notícias da Globo, chegou a 368 casos. Uma pessoa morreu, como você viu ontem aqui no Jornal Hoje. O número de casos suspeito
aos suspeitos aumentou muito, mais de 300%. A gente volta a Brasília, agora a gente conversa com a Juliana Morrone. Juliana, por que o aumento desse número de casos suspeitos? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Maju, isso aconteceu porque, segundo o Ministério da Saúde, alguns estados estavam fazendo uma contagem manual. E aí já analisavam os casos que não se encaixavam nos critérios clínicos da Organização Mundial de Saúde. Quando começaram a fazer a contagem automatizada, aí o número disparou. Portanto, agora, levando-se em conta os dados do Ministério da Saúde e das secretarias de Estado, as secretarias estaduais de saúde, o número atual é de 368 casos confirmados. 368. 8.819 casos suspeitos e 1.890 casos descartados. 18 pessoas estão internadas. Para reforçar o atendimento na rede pública, na segunda-feira o Ministério da Saúde abriu novas vagas para o Mais Médicos. E aí sabe o que aconteceu? Até agora, Maju, já foram mais de 5.000 inscrições. É com você. Obrigada, Juliana. Muita gente se inscrevendo. E a Secretaria de Saúde do Estado do Rio investiga 2 mortes de pacientes com suspeita de coronavírus, uma lá em Niterói, na região metropolitana, e outra em Miguel Pereira, no sul do estado. As medidas anunciadas pelo governo do estado para conter o avanço do vírus já estão em vigor. A gente fala com a Flávia Januzzi, porque resta saber se o pessoal está seguindo as recomendações, as medidas. Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você. Olha, a gente está aqui na rodoviária Novo Rio e olha, a imagem que a gente tem para mostrar para vocês é impressionante. Plataformas completamente vazias, desertas, sem sinal de passageiros, com pouquíssimos ônibus ali, que lembra até um cenário de guerra, né? Mas, de fato, é uma guerra aí sanitária que precisa do empenho de todos. Os ônibus interestaduais de cidades onde o vírus está circulando estão proibidos de chegar ao Rio. A fiscalização aqui é permanente, mas hoje de manhã flagramos a chegada de um ônibus vindo de São Paulo e o DETRO, o Departamento Estadual de Transportes do Rio, informou que a empresa seria multada. Bom, nós procuramos a empresa que ainda não se pronunciou. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, emitiu uma nota informando que o transporte interestadual de passageiros continua em operação e que a ANTT reduziu os horários e que quem tem a competência para suspender essa circulação de transporte interestadual ou internacional é a própria ANTT. Bom, o decreto também prevê restrições de voos e cruzeiros de países e estados com casos da doença. Hoje foi uma quarta-feira de pouco movimento nas ruas do Rio, mas de transporte lotado. Vamos ver na reportagem. Na contramão do apelo das autoridades, o transporte público circulou lotado hoje de manhã. A recomendação da prefeitura é que os passageiros viajem sentados e, em caso de ônibus cheio, a ordem é não parar por embarque. A aglomeração de pessoas ainda é um desafio para as autoridades de saúde. A iniciativa de evitar muita gente junta é para tentar frear o avanço da transmissão da Covid-19. Nos pontos de ônibus, mais preocupação. É uma confusão, agora já está tranquilo, mas precisa ver mais cedo como é que está. Muitas filas e sem espaço para todo mundo. Eu já estou aqui há uns 20 minutos esperando e o ônibus não passa. Como não está podendo ligar o ar-condicionado, fica horrível, porque não abrem as janelas, não tem como entrar nenhum tipo de ar. E aí fica todo mundo transpirando e um monte de gente, porque os ônibus continuam lotados. E aí é horrível. As ruas do Rio amanheceram bem mais vazias do que ontem e as praias desertas. A recomendação do governo do estado, publicada no Diário Oficial, é de que as lojas de shoppings e centros comerciais ficassem fechadas. O governo recomendou a abertura apenas de supermercados, farmácias, serviços de saúde e praças de alimentação, com apenas 30% das mesas. A maioria das redes seguiu a orientação. 2 mortes por suspeita de coronavírus estão sendo investigadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Uma foi em Niterói, um homem de 69 anos que teve contato com o enteado vindo dos Estados Unidos e que testou positivo para o coronavírus na semana passada. A outra é uma mulher de 63 anos, diabética, que trabalhava como empregada doméstica. A patroa dela esteve recentemente na Itália e testou positivo para a Covid-19.
Os exames dos 2 pacientes só saem em 48 horas. O Sindicato das Empresas de Ônibus Urbanos do Rio disse que não houve redução no número de ônibus. E sobre a questão das janelas terem ficado abertas, terem que ficar abertas e, na verdade, não ficaram, o sindicato afirmou que, como recebeu a orientação ontem à noite, as empresas estão se ajustando ao longo do dia. E casos da Covid-19 já passam de 200 mil em todo o mundo e a Organização Mundial da Saúde tem um alento aí, gente, celebrou o primeiro teste de vacina contra a doença. A Bianca Rotier está em Zurique, na Suíça. Bianca, a gente comemora, fica animado, mas ainda exige preocupação essa situação. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou a fazer alertas e também celebrar conquistas. Tedros Adhanom afirmou, abre aspas, não ache que a sua comunidade não vai ser afetada. Prepare-se como se fosse. Não ache que você não será infectado. Prepare-se como se fosse, fecha aspas. Mas, segundo ele, há esperanças, há muito que os países podem fazer como medidas de distanciamento. O chefe da OMS classificou como uma conquista incrível o primeiro teste de vacina que começou apenas 60 dias depois da sequência genética do novo coronavírus ter sido compartilhada. Ele disse ainda que o novo coronavírus está se mostrando uma ameaça sem precedentes, mas também, nas palavras dele, é uma oportunidade sem precedentes de nos unirmos contra um inimigo comum. Também em Genebra, a Organização Internacional do Trabalho destacou que quase 25 milhões de pessoas no planeta podem perder o emprego por causa das consequências da pandemia. Mais gente até do que na crise financeira de 2008. A OIT ressaltou que só uma resposta política internacional coordenada, como ocorreu em 2008, pode diminuir esse impacto. A Unesco também divulgou hoje dados impressionantes. Metade dos estudantes do mundo está sem aulas por causa da Covid-19. São cerca de 850 milhões de crianças e jovens. O continente mais afetado pela pandemia é a Europa. São aproximadamente 80 mil europeus ao redor do mundo tentando voltar para casa depois do anúncio do fechamento das fronteiras externas do bloco, segundo a Comissão Europeia. A promessa é que eles não sejam prejudicados pela medida. Para os estrangeiros, a situação é diferente. Hoje, os primeiros passageiros que chegaram ao aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, vindos da Turquia, tiveram que voltar. Há filas também para sair da Europa. Nas fronteiras da Polônia, elas já passam dos 50 quilômetros. São milhares de estrangeiros, a maioria trabalhadores ucranianos, tentando voltar para casa. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez discursou hoje numa sessão praticamente vazia sobre a emergência do novo coronavírus no país. Só 5 ministros e 28 parlamentares ouviram Sánchez presencialmente. Desde sábado, 47 milhões de pessoas estão trancadas em casa na Espanha. Há quase 14 mil infectados no país. As mortes já passam de 620. E Sánchez alertou que o pior ainda está por vir. Por lá, teve protestos nas varandas hoje. Os espanhóis querem que o ex-rei Juan Carlos, envolvido em escândalos de corrupção, doe dinheiro para o sistema de saúde. Na Bélgica, o governo determinou que todos fiquem em casa a partir de hoje. Estão liberadas apenas as idas aos bancos, supermercados, farmácias e corridas ao ar livre. Portugal registrou hoje a segunda morte pela Covid-19. Foi o presidente do Conselho do Banco Santander, Antônio Vieira Monteiro, de 74 anos. Portugal, por enquanto, tem 448 casos da doença, bem menos do que os maiores países da União Europeia. Pois é, na Itália, o número de mortos passou de 2.500 e para tentar controlar o contágio, o país inteiro já está em quarentena há 10 dias.
Apesar da vigilância da polícia e do exército, ainda tem muita gente na rua. O Ministério do Interior faz um apelo ao bom senso e ameaça: quem sair de casa sem um motivo essencial será processado por crime de epidemia culposa, pena prevista de até 12 anos de prisão. 43 mil pessoas foram denunciadas desde 8 de março, quando a Itália inteira entrou em isolamento. A região da Lombardia, no norte do país, está analisando os deslocamentos da sua população de 10 milhões de habitantes através das redes de celulares e faz com a ajuda das companhias telefônicas. 40% ainda se movem diariamente, um percentual considerado muito alto. As autoridades pedem a colaboração das empresas para que deixem os funcionários trabalharem de casa. A Itália passou dos 32 mil contagiados e de 2.500 mortos. Mas os números podem ser muito mais altos. Um estudo da revista Science revela, através de um modelo matemático, que para cada caso positivo existem de 5 a 10 casos desconhecidos. Uma equipe de 13 médicos chineses embarcou para Milão para ajudar os médicos italianos a conter a pandemia da Covid-19. Os médicos saíram hoje de Xangai. São especializados em doenças respiratórias, terapia intensiva e medicina tradicional chinesa. A Itália também está preocupada com o sem-teto. Com as ruas vazias, eles não encontram comida ou doações. Segundo a Caritas, instituição de caridade católica, 7.700 pessoas vivem nas ruas de Roma, muitas próximas ao Coliseu. O Papa Francisco, hoje na missa da manhã, rezou pelos mortos do novo coronavírus, principalmente pelos médicos e enfermeiros que doaram a vida. Numa entrevista ao jornal romano La Repubblica, Francisco aconselhou as famílias que não desperdicem o tempo, mas que em casa redescubram os pequenos gestos cotidianos. A brasileira Rebeca Mantovani faz doutorado em Verona e voltou ontem ao Brasil. Quando chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tomou um susto com a falta de cuidado. Não fizeram nada, eu fui até um policial e disse: vocês não mediram a nossa febre? Estamos voltando da Europa, da Itália, né? Uma zona com uma epidemia, com altos índices de contágio. Me disseram: nós não temos aqui como medir a febre, mas você sabe, você deve fazer quarentena. Eu falei: eu sei, mas o avião lotado não creio que saiba disso. Você acabou de ouvir o que a Rebeca disse, né? A gente procurou a concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em nota, a Gru Airport disse que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde e coopera com os órgãos federais e companhias aéreas, além de manter alertas sonoros em 13 idiomas e vídeo informativo nos seus canais de comunicação para todos os passageiros e colaboradores. A concessionária diz também que aumentou a frequência de limpeza nas áreas comuns do aeroporto. O Reino Unido não impôs restrições tão rígidas quanto as da Itália, que a gente viu, mas recomendou que as pessoas fiquem em casa e evitem o contato social, e isso está mudando a cara de Londres. Esse é um dia normal na rua comercial mais movimentada da Europa, aqui em Londres. Olha como estava agora há pouco. Ver todas essas lojas fechadas, Londres sabe, é questão de tempo. Esse é o mercado de Camden Town, a cara da cidade. Comida e gente do mundo todo. Estranho ver esse lugar assim. O vai e vem em frente ao parlamento mingou. Dentro também. Isso não é normal, principalmente para uma quarta-feira. É o dia da sessão de perguntas e respostas com o primeiro-ministro. Quase sempre assim, com casa cheia. Muitas deputadas e deputados são do grupo de risco do coronavírus, com mais de 60 anos. As linhas de metrô já estão funcionando com serviço reduzido. O número de passageiros diminuiu nos últimos dias. É estranho, como se uma das maiores metrópoles do mundo estivesse perdendo a energia. Olha isso, essa aqui é a Trafalgar Square, praça no centro de Londres que vive lotada. Aquele prédio bonito lá atrás é a National Gallery, uma das galerias de arte mais visitadas do mundo.
parlamento britânico está aqui do lado. Isso aqui é a área central de Londres. A cada dia que passa, a cidade está mais vazia. Essa semana, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu que as pessoas evitassem contato social desnecessário, como em restaurantes e pubs. Alguns bares já até fecharam. O governo também recomenda que quem puder trabalhe de casa. Uma petição na internet cobrando medidas ainda mais rígidas já tem mais de 290 mil assinaturas. A partir de 100 mil, o parlamento é obrigado a debater o assunto. Isso se tiver sessão. A sensação de que Londres está definhando, aproveitando os últimos dias antes de virar a próxima Paris. Você viu o Rodrigo citando Paris, né? As ruas em Paris estão completamente vazias. A quarentena começou ontem e também já mudou a cara lá da Cidade Luz. Rafael de Angeli está em Paris. E aí, Rafael, novamente você aqui. Como é que está a rotina aí em mais um dia de quarentena? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Uma rotina muito inusitada, né? Não só para mim, como para todos os moradores aqui da cidade. Uma cidade que sempre está muito movimentada, mas que no momento está vazia. E a quarentena aqui é levado muito a sério. Por exemplo, para você sair de casa, você precisa imprimir um documento que está no site do Ministério do Interior, exatamente como esse, ou, se você não tiver impressora, redigi-lo à mão. Aqui tem os motivos pelos quais você pode sair de casa. Eu, por exemplo, utilizei esse ontem para fazer algumas compras aqui bem perto de casa. Isso porque, se a polícia te parar, você tem que justificar por que você está fora de casa, ou senão você pode ser multado. E o governo francês começou a se mexer em termos financeiros, né? Disse que vai injetar 45 bilhões de euros na economia para tentar ajudar as empresas e os trabalhadores, né? Todo o comércio está fechado, com raras exceções, os restaurantes, os bares, tudo fechado por motivos de confinamento, por uma decisão do governo. Isso, claro, altera a vida de todo mundo, inclusive de muitos brasileiros que moram aqui em Paris. O que se ouve hoje em Paris, basicamente, é o barulho dos pássaros. Bem diferente do que se costuma escutar normalmente numa quarta-feira na Cidade Luz. Os comércios estão fechados e quase ninguém circula pelas ruas. A rotina dos brasileiros que vivem aqui mudou completamente na última semana. A Luana explica. Em Paris, a quarentena é coisa séria. E a quarentena aqui na França está sendo respeitada pelas pessoas. Se você precisa sair de casa por alguma razão, que seja fazer compras ou ir ao trabalho, caso você não possa trabalhar de casa, você precisa de uma autorização do governo para isso, que você imprime no próprio site do governo e diz o que é que você precisa fazer, o seu nome, e a gente vai sobrevivendo dessa forma. A multa para quem sair de casa sem autorização é alta. Começa em 135 euros e pode chegar a 375. Mais de R$ 1.500. Vitor, brasileiro, não teve escolha. Precisou sair de casa por causa do trabalho e estranhou a nova rotina. Eu trabalho no hotel, então preciso estar presente. Tive que me deslocar. A cidade está realmente vazia. As pessoas parecem estar cumprindo essas medidas, apesar de eu não ter visto nenhum ponto de controle. Hoje, o ministro da Saúde francês disse que acredita que, graças a essas medidas de restrição social, o país pode ver o número de casos desacelerando em 8 a 12 dias. Em todo o país, os esforços continuam para tratar os doentes. As Forças Armadas estão ajudando na transferência de quem está em estado mais grave para a cidade de Toulon. Na região, há vários hospitais militares. A França tem 7.730 casos confirmados e 175 mortes. A gente fala agora sobre Portugal, porque a Bianca Rotier falou agora há pouco que lá são 448 casos da doença, bem menos do que os maiores países da União Europeia. E o governo de Portugal acaba de anunciar que o país vai entrar, mesmo assim, em estado de emergência. É mais uma medida em resposta a essa pandemia da Covid-19. O Leonardo Monteiro está em Lisboa e acompanhou o anúncio agora há pouco, né, Leonardo? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Agora à tarde, os deputados vão votar a proposta que deverá ser sancionada pelo presidente da República ainda hoje, às 8 horas da noite, num pronunciamento à nação no horário local aqui de Lisboa. O anúncio foi feito agora há pouco aqui mesmo pelo primeiro-ministro António Costa, depois de uma reunião feita com o Conselho de Ministros. Segundo o premier aqui de Portugal, a democracia não será suspensa e não haverá necessidade de toque de recolher. António
Antônio Costa pediu calma e responsabilidade aos portugueses. O estado de emergência vai durar pelo menos 15 dias. E desde a semana passada, as autoridades vêm pedindo que a população fique em casa, principalmente os idosos, que são a maioria aqui da população portuguesa e que fazem parte do grupo de risco. Escolas, academias, lojas e principalmente os monumentos turísticos permanecem fechados e muitos trabalhadores já estão dando expediente a partir de casa. Maju. Obrigada, Leonardo Monteiro, trazendo informações de Lisboa. Portugal decretou estado de emergência. E o presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai fechar temporariamente a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso correspondente, Tiago Eltz. Tiago, conta pra gente quais são os detalhes aí desse anúncio. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos aí no Brasil. Foi uma decisão conjunta, segundo o Donald Trump, de fechar a fronteira com o Canadá para as pessoas. Ela continua aberta para negócios, então mercadorias vão continuar entrando e saindo. Deixa eu explicar onde eu estou aqui. A gente está num supermercado no sul de Manhattan. Essas filas começaram a aparecer hoje pela manhã. Essa daqui está bem grande, não? Ela está dobrando a esquina. Lá dentro tem comida, tem todos os produtos, mas o supermercado está restringindo a entrada de pessoas por causa da segurança de todo mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, os números estão crescendo rápido, depois que o país passou a testar mais contra o coronavírus. Agora a gente tem em torno de 6 mil casos e 107 mortos. Trump anunciou hoje, o presidente, que vai mandar aqui para Nova York um navio hospital da Marinha que vai ancorar em Nova York para ajudar no atendimento. E o governador Andrew Cuomo pediu hoje que metade dos trabalhadores da cidade, quer dizer, metade da força de trabalho de qualquer empresa, fique em casa, isso excluindo os trabalhos essenciais, né, médicos, socorristas, as farmácias e os deliveries também. O estado é o que tem mais casos do coronavírus, são 1.300 agora e com 12 mortes. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, deu uma entrevista hoje e ele acredita que até o final do dia a gente vai ter pelo menos 1.000 casos confirmados aqui, por isso as pessoas estão se preparando e a cidade entrou aparentemente num compasso de espera. O movimento nas ruas de Nova York diminuiu muito e há incerteza sobre qual será o próximo passo para conter o avanço da epidemia. Existe divergência entre as autoridades. O prefeito Bill de Blasio disse que os nova-iorquinos deveriam se preparar para uma ordem para ficar em casa, isolados, a partir de amanhã. Mas o governador Andrew Cuomo não concorda com essa ideia. E as cidades precisam de autorização do estado para decretar esse confinamento. Do outro lado do país, na costa oeste, isso já é uma realidade. Em 6 condados da região de São Francisco, mais de 8 milhões de pessoas estão isoladas. A publicitária brasileira Flávia Gonzalez conta como está a situação por lá. A prefeita de São Francisco decretou que só vai abrir o que é essencial, ou seja, supermercado e farmácia e restaurantes só para delivery e pegar e comer em casa. Eu tinha uma passagem marcada para ir para o Brasil semana que vem, não vou mais, uma pena. Outra brasileira, Bárbara Bozelli, mora em Connecticut, um estado vizinho a Nova York. Desde a semana passada, as escolas estão fechadas. A escola do meu mais velho, que está em fase de alfabetização, começou a mandar materiais para a gente fazer todo dia, exercícios de inglês, de matemática, de ciências. Para não perder o ano, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar fechado. Inclusive, uma coisa que muita gente aqui está fazendo, eu também fiz, é um cronograma diário para saber quando que a gente vai estar fazendo as atividades. Ao todo, quase 6 mil casos da Covid-19 foram confirmados nos Estados Unidos e 107 mortes foram registradas. Em Detroit, o serviço de ônibus foi interrompido depois que os motoristas se recusaram a trabalhar com medo da exposição ao novo coronavírus. Serviços de transporte por aplicativo suspenderam as viagens compartilhadas entre mais de um usuário. E a Associação de Restaurantes dos Estados Unidos divulgou hoje que espera um prejuízo de 225 bilhões de dólares nos próximos 3 meses. O grupo pediu um pacote de ajuda financeira ao Congresso e à Casa Branca. E, Tiago, hoje a China colocou em dúvida, né, a origem do novo coronavírus. E como que é isso? O que as autoridades chinesas estão dizendo, alegando?
Pois é, Maju, foi uma declaração, né? O chefe da Comissão Nacional de Saúde da China disse que sim, o vírus se espalhou em Wuhan, mas que não, ele não tem certeza de que o vírus nasceu, digamos assim, em Wuhan, né? Hoje foi o 5º dia em que a China teve um número maior de casos que vieram de fora do país do que de casos confirmados dentro do país, né? A contaminação interna diminuiu bastante. Hoje a China confirmou 13 novos casos da Covid-19. Maju. Obrigada, Tiago. E autoridades da saúde chinesas disseram que um antirretroviral fabricado lá no Japão vem sendo utilizado com sucesso no tratamento da Covid-19. É o Favipiravir, que já foi usado em 340 pacientes. Esse remédio funcionaria mais na fase inicial da infecção. A gente procurou o Ministério da Saúde aqui do Brasil, que disse que não tem nenhuma informação oficial sobre a liberação do uso desse medicamento por aqui. E que hoje o Favipiravir não tem registro na Anvisa. De toda forma, o Ministério da Saúde reforça que as pessoas têm que buscar orientação médica antes de tomar qualquer remédio. Bruna Vieira está com o infectologista Renato Kifuri aqui em São Paulo. Bruna, mais importante é isso mesmo, né? Seguir orientação médica de não tomar remédio sem antes consultar o médico. Boa tarde. Até porque, né, Maju? Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Neste momento, tem vários estudos pelo mundo analisando diversos medicamentos, não só esse remédio japonês. E ainda não existe um protocolo médico fechado para enfrentar o novo coronavírus. Vamos conversar, então, com o médico infectologista, doutor Renato Kifuri. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde. Diante desse remédio japonês, diante da vacina ainda não estar pronta, a gente ainda não ter essa vacina para combater o mal, o que pode ser feito? Sem dúvida, como se trata de um vírus novo, ainda não dispomos de um tratamento antiviral eficaz, comprovadamente eficaz contra o vírus. Resta os cuidados de suporte e a prevenção, como você bem lembrou. Lavagem de mãos, a higiene da tosse, evitar, se você está doente, circular ambientes para não propagar mais o vírus é fundamental neste momento para a gente controlar essa epidemia. Lavar bem as mãos faz toda a diferença. Sem dúvida, a higiene é fundamental. Sobre o ibuprofeno, que a gente falou até mais cedo no jornal hoje, as autoridades de saúde dizendo não, recomendando o uso dele para os sintomas. E aí, o que a gente faz? Este é um dado que chamou bastante atenção, primeiro dos franceses, depois veio a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que realmente indivíduos que usaram ibuprofeno nos estágios mais avançados da doença tiveram um desfecho pior. Então, a gente hoje recomenda, como precaução, não utilizar em quadros febris, em quadros gripais, o ibuprofeno. Preferir outros analgésicos e antitérmicos do grupo do paracetamol e da dipirona. Para a gente reforçar, máscara e luva não é para sair usando por aí. A máscara só tem utilidade em duas situações. Uma delas é o indivíduo que está doente e precisa sair de casa. Para ir no supermercado, para ir numa farmácia, para ir até um hospital, para procurar um atendimento, ele precisa usar máscara para evitar a expansão do vírus ou a disseminação do vírus. E as luvas não têm utilidade nenhuma. Você vai colocar uma luva, vai tocar nas superfícies e vai contaminar a sua luva ao invés de contaminar a mão. E vai levar à mão, aos olhos, à boca e vai se contaminar da mesma maneira. Então, lavagem de mãos, isso sim é fundamental e importante. Lembrar de não tocar. Policiar-se, a gente tem sempre esse costume de levar a mão aos olhos, à boca, ao nariz, isso dá para evitar, dá para a gente se policiar. Muito obrigada pela sua participação aqui, trazendo informações tão importantes, né, doutor? Maju, são mudanças de comportamento individual, né, que vão fazer toda a diferença aí para o bem coletivo. É isso mesmo, a Bruna também manteve a distância e ela e o doutor Renato, obrigado, mantiveram distância, que é mais um protocolo aí no combate a esse contágio. E a polícia de São Paulo continua à procura de mais de 700 presos que fugiram de 3 penitenciárias na segunda-feira. Essa fuga aconteceu depois que a saída temporária foi cancelada por causa da pandemia de coronavírus. Até o momento, dos 1.375 fugitivos, a polícia conseguiu recapturar 658. Em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, recomendou que os juízes analisem caso a caso a situação de presos que integram, na verdade, os grupos de risco. A gente volta a Brasília com a Juliana Morrone. Juliana, quem que pode ser beneficiado pela medida? Obviamente tem os presos idosos, quem mais? Boa tarde. Maju, são presos em diferentes situações, viu? Boa tarde de novo. Olha, o ministro Marco Aurélio Mello recomendou, por exemplo, liberdade condicional para presos com 60 anos
ou mais, regime domiciliar para gestantes, lactantes, presos com HIV, tuberculose, câncer, outras doenças graves e ainda os que tenham cometido crime sem violência. Progressão de regime para os presos que já estão cumprindo regime semiaberto. E em casos de prisão em flagrante, aí cumprimento de medidas alternativas desde que os crimes não tenham sido praticados com violência. Lembro que essas são recomendações do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal e as decisões serão dos juízes de execução penal. Maju. Obrigada. Recomendações do ministro. Valeu, Juliana. E ainda hoje, os negócios são interrompidos pela 6ª vez em um mês em São Paulo, na Bolsa de São Paulo. E a Bolsa de Nova York também entrou em circuit breaker agora há pouco. E a seguir, o Ministério da Educação autoriza aulas à distância para universidades federais. E como fica a situação dos trabalhadores domésticos com as medidas desta pandemia? A gente volta já já. JH está de volta e a gente fala sobre Minas Gerais, porque são 14 casos confirmados de coronavírus por lá. Em Belo Horizonte, um deles foi aquela transmissão comunitária, ou seja, a pessoa contraiu a doença dentro da cidade. Por isso, as medidas de prevenção estão cada vez mais rígidas em todo o estado. A Prefeitura de Belo Horizonte criou um comitê de enfrentamento da pandemia. Numa transmissão pela internet, o prefeito Alexandre Calil anunciou que não convocará mais entrevistas coletivas e falou sobre as novas medidas que passam a ser adotadas na capital mineira. Eu suspendi qualquer tipo de alvará público ou particular. Estão suspensos por data indeterminada. Todos os profissionais de saúde que entrariam em férias ou estão de férias serão requisitados para voltar. Todos os prédios da prefeitura já foram esvaziados, mas os servidores públicos terão que trabalhar de casa. O prefeito também recomendou que os cemitérios realizem velórios e enterros de maneira mais rápida. Feiras municipais estão suspensas, assim como a visitação de parques, inclusive do Jardim Zoológico. Os refeitórios também terão que adaptar o funcionamento às medidas de prevenção. Belo Horizonte tem 5 restaurantes populares que recebem todos os dias milhares de pessoas, principalmente de baixa renda. As refeições custam R$ 3. Para continuar atendendo, as pessoas vão precisar pegar uma senha, retirar a refeição e comer fora do restaurante. Ninguém pode almoçar dentro do salão. São novos tempos para a cidade que é conhecida como a capital nacional dos botecos. O setor de bares e restaurantes teme queda de faturamento nos próximos dias e já emitiu nota orientando todos os empresários a adotarem nova postura para garantir a segurança dos clientes. Mesas com distanciamento de 2 metros, de termos cadeiras com espaçamento de 1 metro. Isso está sendo seguido pelos restaurantes. A orientação é que todos os bares e restaurantes tragam a sua capacidade para 50%. Com essa mudança, a gente diminui a aglomeração das pessoas nos bares. Os shoppings também continuam de portas abertas, mas a partir de hoje deverão funcionar com horário diferenciado, de meio-dia às 8 da noite. Aqui em BH, vários centros de compras já informaram que vão aderir a essa orientação. O governador Romeu Zema voltou a despachar da cidade administrativa de Minas após resultado do exame que comprovou que ele não está com a Covid-19. As medidas do estado continuam rígidas. Só nesta semana, cerca de 300 audiências de conciliação foram suspensas no Tribunal de Justiça. Vou voltar a falar com a Flávia Alvarenga, lá em Brasília, porque a partir de hoje, né, Flávia, a fronteira do Brasil com a Venezuela está fechada por determinação do governo federal. Isso mesmo, Maju. É um fechamento temporário por 15 dias, mas na fronteira
terrestre. E foi uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que alegou o seguinte: a dificuldade do Sistema Único de Saúde em comportar o tratamento, o atendimento aos estrangeiros. Brasileiro, naturalizado brasileiro ou imigrante com autorização de residência fixa no Brasil, essas pessoas ainda podem cruzar a fronteira via terrestre. Estão mantidos o transporte de cargas e também as ações humanitárias. E hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu o transporte internacional rodoviário de passageiros. Regra, portanto, já está valendo. E pela manhã houve uma reunião por meio de videoconferência entre os presidentes do Paraguai, do Peru, Chile, Colômbia e também com o presidente Jair Bolsonaro e outros países da América do Sul para tratar exatamente de medidas e estratégias que estão sendo adotadas durante todo esse problema, né, das dificuldades por causa do coronavírus. Eles falaram, por exemplo, de divulgação de dados, medidas que podem ser adotadas em conjunto, informações que devem ser compartilhadas, como medidas, por exemplo, cancelamento de voos e também até a compra conjunta de insumos e remédios por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana em Saúde. Maju. Agradeço a Flávia em Brasília e a gente vai ao vivo agora à região da fronteira do Brasil com a Venezuela. Quem está lá é o repórter Igor Duarte. Igor, qual a situação por aí no momento? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. A fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada por volta de 9h40 da manhã, horário de Brasília, e deve permanecer fechada por 15 dias, obedecendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, decreto esse que foi publicado por volta da meia-noite no Diário Oficial da União. Ele determina que apenas brasileiros e também mercadorias, os caminhões com mercadorias podem entrar no Brasil. Já os imigrantes venezuelanos e outros estrangeiros não podem entrar no Brasil pela fronteira. A segurança por aqui ela foi reforçada, além dos homens do Exército e também da Polícia Federal, também agora conta com a ajuda dos homens da Força Nacional de Segurança. O governador do estado, Antônio Denário, já havia se posicionado, já havia pedido o fechamento da fronteira. Ele acredita que a entrada de pessoas que possam estar infectadas com o coronavírus pode sobrecarregar o sistema de saúde, que já é muito complicado por aqui, com falta de médicos, com a falta também, com a demora para os exames e cirurgias. Aqui no estado de Roraima, são 9 o número de casos suspeitos, portanto, mas nenhum deles foi confirmado. Outro fator que pesou bastante para essa decisão é o número de infectados na Venezuela, que já soma 33 casos confirmados. Maju. Obrigada, Igor. E da fronteira com a Venezuela, a gente vai para a fronteira com a Bolívia. Bolívia que determinou ontem um toque de recolher, além do fechamento das fronteiras. O repórter José Pereira está em Cáceres, que é uma cidade que fica mais próxima aí da fronteira entre os dois países, e traz mais informações para a gente. Oi, José, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, nós fomos até a cidade de São Matias, que é a primeira cidade boliviana depois da fronteira do Brasil com a Bolívia. Fica a cerca de 10 quilômetros, é bem pertinho. E a situação por lá está bem preocupante, a população está com muito medo, depois ainda mais dessa decisão do governo de fechar a fronteira, né? A população pegou essa notícia de surpresa e isso deve acontecer nas próximas 72 horas ou até antes, segundo o governo boliviano. Mas o que isso impacta para a gente? É que aproximadamente 6 mil brasileiros estudam na Bolívia. Muitos fazem faculdade de medicina, a maioria está em Santa Cruz de la Sierra. Antes eles estavam tentando voltar para o Brasil e agora, então, mais ainda, né? É uma verdadeira corrida contra o tempo. Além de fechar a fronteira, o governo boliviano também determinou o toque de recolher que começa hoje e não tem data para terminar. Vai das 5 horas da tarde até as 5 horas da manhã do outro dia. Nesse período de 12 horas, ninguém pode sair de casa, nenhum estabelecimento comercial pode ser aberto. Lembrando ainda que a Bolívia já confirmou 12 casos do novo coronavírus. Maju, é a fronteira em alerta. Eu volto com você. Obrigada, José, trazendo informações. 6 mil brasileiros estudando lá na Bolívia. Em outros países da América do Sul, como Paraguai e Peru, o fechamento das fronteiras está dificultando o retorno de brasileiros. A cena fez muita gente parar e registrar.
Já faz uns 10, 12 anos já que eu estou passando aqui a ponte, nunca assim. A Ponte Internacional da Amizade liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à Cidade do Leste, no Paraguai, um importante centro comercial de produtos importados. Em dias normais, passam por aqui, em média, 100 mil pessoas e 40 mil carros por dia. Agora, a situação é esta. A crise provocada pelo novo coronavírus deixou deserta a fronteira mais movimentada do Brasil. O controle no lado paraguaio é feito pelo Exército. Só entram paraguaios ou estrangeiros residentes com documentação em ordem. E eles terão de ficar em quarentena por 2 semanas. A saída do país só é permitida para estrangeiros ou quem precisa fazer tratamento de saúde no Brasil. Estudantes brasileiros residentes no Paraguai foram surpreendidos ao tentar retornar ao Brasil. Como eles possuem documentação paraguaia, estão sendo considerados cidadãos do país e impedidos de cruzar a fronteira. Tinha fila hoje cedo no controle de imigração. As primas de Feira de Santana, Bahia, foram barradas. A gente não tem como sair porque a gente já tem o documento provisório. E aí eles não permitem mais a saída, mas a gente já tem passagem comprada para ir para as nossas cidades. No Peru, turistas brasileiros seguem com dificuldade para deixar o país. As fronteiras foram fechadas no domingo, quando o governo peruano decretou estado de emergência para conter o avanço do novo coronavírus. Ontem foi autorizada a retirada dos estrangeiros que estão no país. O Itamaraty informou que negocia com companhias aéreas voos para retirar os brasileiros retidos no Peru, mas não deu prazo para isso acontecer. Então a gente ainda está totalmente desamparado e a cada tempo que a gente fica aqui, a situação fica mais complicada. Nós não temos dinheiro para ficar todo esse tempo aqui, não tem como ir num banco porque não tem transporte. Segundo o Itamaraty, o Serviço de Imigrações peruano estima que há hoje 3.700 turistas brasileiros no Peru. E o governo chileno decretou hoje estado de catástrofe por causa do novo coronavírus. Com a medida que foi anunciada pelo presidente Sebastián Piñera, o governo pode restringir o trânsito, proibir eventos. O governo já tinha determinado o fechamento das fronteiras. Até o momento, o Chile tem 238 casos de infecção por coronavírus confirmados. E aqui no Brasil, o Ministério da Educação autorizou por 30 dias a substituição de aulas presenciais por aulas à distância, e isso nas instituições federais de ensino superior. Estão fora dessa medida os cursos de medicina e aquelas práticas profissionais de estágios. As instituições que forem fazer essa substituição devem comunicar ao MEC em até 15 dias e definir as ferramentas que vão disponibilizar para os alunos. Também está autorizada a alteração do calendário de férias, desde que sejam cumpridos os dias letivos e as horas-aula exigidas por lei. E essa pandemia do novo coronavírus botou um ponto de interrogação muito grande na relação entre trabalhadores domésticos e os patrões. O que fazer nessa época em que a circulação está restrita e que o isolamento social é recomendado? O Brasil tem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Brasileiras e brasileiros que, nesses tempos de coronavírus, estão se sentindo divididos entre a recomendação de ficar em casa e se proteger e a necessidade de sair para conseguir pagar as contas. A lei trabalhista prevê algumas possibilidades para empregados e empregadores, como férias antecipadas ou licença remunerada com algum tipo de compensação futura. Se ele põe com compensação, ele vai combinar que, posteriormente, quando voltar à normalidade, ela pode fazer uma hora extra, de repente trabalhar eventualmente no sábado ou domingo, de acordo com o que eles combinarem. Se a decisão do empregado for ficar temporariamente na casa do empregador para evitar deslocamento, é preciso estabelecer horários de trabalho e pagar hora extra se for o caso. Se o empregado não puder trabalhar porque está doente ou de quarentena por suspeita de doença, as faltas não podem ser descontadas. Se o empregador ou alguém da família dele estiver doente, o empregado também pode se recusar a trabalhar sem ser descontado. A recomendação do Instituto Doméstica Legal é que todos os empregados domésticos com mais de 60 anos sejam liberados do serviço, já que fazem parte de um grupo de risco. Vamos dar ao empregado doméstico as mesmas condições que eu desejo para mim e para os meus familiares. Na segunda-feira, a Vanessa foi liberada pela dona da casa onde trabalha. Ela continua recebendo salário e agora só precisa se preocupar em se proteger dentro da casa dela. Porque nesse momento
ela pensou no outro, ela pensou em mim, na dificuldade que seria não ter esse benefício, né? E também, principalmente, em relação à minha saúde. As leis protegem as empregadas que têm carteira assinada, mas o número de empregadas que trabalham na informalidade é muito maior. E no caso das diaristas, grupo formado por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, a lei não prevê nenhuma obrigação por parte de quem contrata o serviço. Mas existe um apelo circulando, inclusive pelas redes sociais, para que todos aqueles que puderem continuem pagando a quem lhes presta serviço, mesmo que o serviço não tenha sido prestado. Num momento difícil como esse, empatia também é um bom remédio. E esse momento também dá para aproveitar para ensinar crianças, meninos e meninas a cuidarem, né? Pequenas tarefas que eles possam fazer, arrumar a cama, enfim, limpar o prato, é importante. E ainda hoje, mais um dia tenso no mercado financeiro, a Bolsa de Valores interrompe pela 6ª vez no mês os negócios. Como vai ser o fechamento dos shoppings aqui em São Paulo? E a seguir, a Associação Brasileira das Agências de Viagem diz que 85% dos passageiros que tinham reservas feitas já cancelaram as viagens. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. A gente volta já já. As autoridades ainda não têm previsão de quando vão chegar os 2 aviões que vão levar os passageiros que estão retidos há uma semana num navio lá no Porto do Recife. A gente vai até lá falar com o repórter Bruno Fontes. Bruno, continua... A gente teve um problema com o Bruno Fontes. E é o seguinte, a gente vai para João Pessoa, porque a Prefeitura decretou situação de emergência por causa do coronavírus. Creches e escolas municipais estão com as aulas suspensas a partir de hoje até o dia 18 de abril. Larissa Pereira tem as informações, traz os detalhes para a gente agora. Larissa, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha agora. Com essa decisão, 65 mil alunos não estão mais circulando nas ruas, usando o transporte público, mas não tem nada de férias, não, é para ficar em casa, para se cuidar. O que chama a atenção dessa decisão é que a Prefeitura aqui, preocupada com aqueles alunos que frequentam creches e as escolas de tempo integral, que aí um total de 23 crianças e adolescentes, não ficarem sem a alimentação. É porque nessas creches e nessas escolas de tempo integral, elas têm acesso à merenda. Então, por isso, a partir de hoje, primeiro dia sem aulas, dá só uma olhada aqui. A equipe da cozinha não foi dispensada, porque os pais podem vir buscar a merenda dos filhos. Exatamente, 2 refeições, não só o almoço, mas também o lanche que a gente tem aqui para mostrar também. Tem fruta para as crianças e vai ser assim durante todo esse tempo. Agora, os pais têm que fazer o seguinte, tem que ligar para a creche ou para a escola avisando que vai vir buscar essa refeição. Hoje, por exemplo, estudam aqui 121 crianças. Quase 30 pais vieram buscar. Amanhã, do mesmo jeito, liga cedo, avisa que tem interesse na merenda para garantir segurança alimentar para as crianças e adolescentes aqui de João Pessoa. O estado da Paraíba ainda não tem caso confirmado de coronavírus, mas todas as medidas de segurança, de prevenção estão sendo tomadas aqui. Por enquanto, 48 casos estão sendo investigados e 16 foram descartados. Maju, volto com você. Valeu, Larissa. E olha, no Ceará, a partir de hoje, as aulas em escolas e universidades públicas também estão suspensas. A gente vai até Fortaleza para falar com a Aline Oliveira, que conta pra gente outras medidas também estão sendo tomadas por aí. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Olha, universidades e escolas privadas também suspenderam as aulas. E além dessa decisão, agora há pouco o governo do Ceará recomendou que academias, o fechamento de academias e também do comércio pelos próximos 4 dias. Empresários também anunciaram medidas para o turismo. Aqui na Praia do Futuro, que é um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, o atendimento nas barracas de praia vai continuar, mas agora de forma reduzida. A distância entre as mesas deve ser agora de 2 metros. As pessoas que vierem para cá, os clientes vão encontrar álcool gel disponibilizado pelas barracas e restaurante.
Também os funcionários com mais de 60 anos foram dispensados do trabalho pelos próximos 15 dias e durante esse período vão continuar recebendo salário. Eventos com mais de 100 pessoas vão ser cancelados. O turismo sente os efeitos da pandemia. A Associação Brasileira das Agências de Viagem diz que essa é a maior crise enfrentada pelo setor, isso porque muita gente já cancelou viagens e também cancelou reservas. Vamos ver agora na reportagem de Alessandro Torres. A viagem da Neuza para o Ceará já estava programada desde o ano passado, muito antes de se ouvir falar em coronavírus no Brasil. Quando a gente saiu de São Paulo, não estava tão sério aqui no Brasil, né? Se soubéssemos que ia acontecer tudo isso, realmente a gente poderia até ter cancelado a viagem. É o que está fazendo quem tinha chegada prevista para esses dias. A taxa de ocupação nos hotéis cearenses, que estaria em 70%, agora é de pouco mais da metade dos quartos. As empresas do setor estão mandando os funcionários para casa. Férias antecipadas, quem tem banco de horas tem que zerar os bancos de horas. Então, assim, são algumas medidas para não haver a demissão agora. A Associação Brasileira de Agências de Viagens informou que 85% dos brasileiros que tinham reservas feitas já cancelaram as viagens. O setor prevê falências e desemprego e pede ajuda financeira ao governo. Em Pernambuco, a encenação da Paixão de Cristo, principal evento desta época do ano, foi adiada para setembro. O Ministério do Meio Ambiente suspendeu a visitação em todos os parques nacionais, como Fernando de Noronha e os Lençóis Maranhenses. Aqui no Ceará, essa medida atinge a praia de Jericoacoara, uma das mais famosas do estado. Este já é normalmente um período de baixa temporada, mas bastou a confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no Ceará esta semana para pontos turísticos tradicionais como o Mercado Central ficarem desse jeito. Por causa da queda no movimento, alguns lojistas estão fechando as portas mais cedo. Do jeito que está, meu amigo, não tem como a gente ficar até às 18. Ninguém está saindo, quando vem é um medo, quer falar distante, está complicado, muito complicado para trabalhar. Parou quase que total, está praticamente os funcionários do mercado e os lojistas só. Agora sim a gente vai para o Recife, porque as autoridades ainda não têm previsão de quando vão chegar os 2 aviões que vão levar os passageiros que estão retidos há uma semana num navio lá no Porto do Recife. O Bruno Fontes está acompanhando essa história. Bruno, e aí? Está todo mundo ainda sem poder sair desse navio? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente isso, todo mundo lá dentro, são mais de 600 passageiros e tripulantes de 18 nacionalidades e eles não podem descer aqui no Recife, nem esse navio vai seguir para Fortaleza. A gente viu agora Fortaleza também falando sobre esse prejuízo. Esses turistas e tripulantes só voltam para casa em aviões fretados, mas essa operação ainda não tem data para acontecer. Olha, Pernambuco tem 19 casos de coronavírus, um deles confirmado ontem pelo governo de Pernambuco de transmissão comunitária, que é quando a pessoa pega a doença, mas não sabe como é que foi esse contágio, uma situação bem perigosa aqui no estado de Pernambuco. E hoje as escolas particulares e também públicas suspenderam as aulas. Trânsito de dia de feriado. Nem parece que estamos numa avenida com 5 escolas particulares e que sempre congestiona no Recife. Está tudo fechado, colégios particulares aqui e universidades em outras áreas da cidade. É para os estudantes ficarem em casa, uma tentativa de evitar aglomerações e o consequente avanço do vírus. Hoje também começou a distribuição dos kits de alimentos para substituir a merenda de alunos de escolas públicas do Recife. São 90 mil kits que vão ser distribuídos toda semana. Essa quantidade corresponde ao número de estudantes das escolas municipais do Recife. Aqui, os pais dos alunos recebem o kit lanche e o kit limpeza, com duração para 5 dias. A alimentação recebida pela família dos estudantes vai depender da faixa etária do aluno e da escola que ele estuda. Essa avó disse que a filha adoeceu, está gripada. Por causa disso, quem veio pegar o kit para o neto foi ela. Para prevenir, né? Porque ela está meio gripada aí. Essa mãe tem 2 filhos matriculados aqui. Ela disse que não é só o alimento que vai ajudar a família dela, mas principalmente o material de limpeza. Meus filhos eu já mandava lavar. E agora é distante, manhã. Ó, mãe, eu vou pegar, lave a mão. Ó, não deixa ninguém tocar não, viu? Fala assim, ó. Antes o povo pegava meus filhos, que eles são 2 coisinhas fofinhas, né? Aí os outros queriam abraçar. Eu falei, não cheire não, não beije não.
Tem que manter um pouco de bom humor, né? Manhinha, lave a mão, é isso aí, tá certa ela. Hora da previsão do tempo com Eliana Marques. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, hoje temos nuvens carregadas se espalhando pelo sul, pelo nordeste, pelo norte. Eu vou mostrar aqui no telão, Maju, onde estão essas nuvens. No sul, elas estão neste momento, principalmente entre o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Aqui no nordeste, olha, se aproximando do Recôncavo Baiano, também no sertão de Pernambuco, em parte do Piauí. E no norte, principalmente aqui na região de Macapá e também no Amazonas. No sul, os temporais estão de volta hoje. Entre as capitais, eles podem atingir principalmente Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, voltou a chover depois de um mês sem chuva significativa. Essas imagens são ao vivo. Já choveu muito hoje, 1/3 do normal para o mês todo em apenas 3 horas. No Nordeste, Aracaju, Maceió e Salvador estão na área com risco de temporal. E em Marabá, no Pará, 150 famílias tiveram que sair de casa porque há rios que transbordaram. E em Teresina, também um rio transbordou e 30 famílias foram atingidas na capital do Piauí, Maju. Pois é, Eliana, situação difícil. Previsão para Centro-Oeste e para a região Sudeste? Bom, nessas duas regiões, a chuva continua em volumes bem menores. No Centro-Oeste, o que predomina é muito calor. No Sudeste, a mesma situação, pouca chuva e muito calor também. Vitória, aliás, é a única capital do Sudeste do país com previsão de tempo firme hoje. O sol brilha o dia todo nessa área que pega o Espírito Santo, centro-norte de Minas e também parte do interior da Bahia. Amanhã, os temporais vão avançar aqui para o norte de Santa Catarina, passando pelo Paraná, sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, entre o norte de Mato Grosso, grande parte da região norte e também grande parte do nordeste e principalmente nessa área que pega o Recôncavo Baiano. Em Salvador são esperados 60 milímetros de chuva amanhã. Maju, é muita chuva. Muita atenção, pessoal de Salvador, que é muita chuva mesmo. E Eli, amanhã termina o verão, né? O último dia da estação, com essa restrição da gente curtir o ar livre. O que você tem para destacar aí do horário da chegada do outono, né? E o outono? Pois é, amanhã é o último dia inteiro aí do verão. O outono começa na sexta-feira, 00:50, e vai começar chuvoso nessas capitais que a gente vai mostrar agora. Principalmente no Rio de Janeiro, onde são esperados 85 milímetros de chuva na sexta-feira. O Rio deve ficar bem atento a essa previsão. São Paulo, Aracaju, Teresina e São Luís são outras capitais com tendência de temporal também na sexta, primeiro dia de outono. 85 milímetros no Rio, muita coisa, muita atenção. Salvador amanhã, Rio de Janeiro sexta-feira. Na sexta-feira. Obrigada, Eliana. E a seguir, dia tenso no mercado financeiro, a Bolsa de Valores interrompeu os negócios novamente para evitar mais perdas. As informações sobre o fechamento dos shoppings em São Paulo e a mudança de rotina atinge também as novenas. A gente conta onde, logo depois do intervalo. Você viu aqui no começo do jornal hoje que o governo de São Paulo anunciou novas medidas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. A gente volta a falar com Giba Bergamin, que acompanhou esse anúncio. Giba. Oi, Maju, mais uma vez boa tarde a todos. Olha, durante a entrevista coletiva aos jornalistas, o governador João Dória usou os termos recomendação e determinação para falar do fechamento dos shoppings. Só que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, emitiu uma nota. E nessa nota ela diz que o governo recomenda o fechamento dos shoppings da capital e da Grande São Paulo a partir da próxima segunda-feira. Não é uma determinação, fecha aspas. Nós questionamos as associações de shoppings para saber o que eles têm a dizer sobre isso, mas estamos esperando resposta ainda. A secretária me disse aqui que já há uma negociação avançada e positiva, dizendo que os shoppings estão aceitando esse acordo para, a partir do dia 23, próxima segunda-feira, de fato, fazer o fechamento. Amanhã vai ser publicado um decreto com todas as regras, inclusive explicando se mercados dentro de shoppings também serão fechados. Maju? Obrigada, Giba, destacando que é uma recomendação do governo de São Paulo para o fechamento dos shoppings a partir da próxima segunda-feira. E a Bolsa voltou a despencar por causa do novo coronavírus. Os negócios foram paralisados para aquela respirada pela sexta vez no mês. O repórter Renato Biasi está numa corretora para falar com a gente sobre isso. Oi, Renato, qual a situação agora? Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde a todos. Olha, a Bolsa de São Paulo já caiu às 10 da manhã, logo depois de abrir, já caiu de forma acentuada. E a 1h15 da tarde, quando as ações já despencavam a menos 10,26%, os negócios foram paralisados. O circuit breaker foi acionado. Os negócios foram retomados meia hora depois, mas continuaram caindo. Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Olha só, agora o Ibovespa está em queda de 14,46%. Portanto, se chegar a 15%, uma nova paralisação será feita. A mesma coisa acontece na Bolsa de Nova York, que teve um circuit breaker também hoje. Ela atingiu 7,82% de queda. Os negócios foram paralisados, retomaram, agora queda de menos 9,23%. A percepção dos economistas, do mercado, neste momento, é de que apesar dos esforços dos governos pelo mundo, há um medo real de uma recessão global. Maju. Obrigada, Renato. E foi enterrado hoje em São Paulo a primeira vítima de Covid-19 no Brasil. É um homem de 62 anos que apresentou sintomas no último dia 10. Ele procurou atendimento 4 dias depois e morreu na segunda-feira. Ao jornal O Globo, parentes dele disseram que sentem sintomas parecidos e que estão com medo porque não conseguiram fazer o exame. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Particular Santa Maggiore, que fica na zona sul de São Paulo. Era diabético e hipertenso. Segundo a família, ele teve contato com 5 pessoas nos últimos dias. O pai, de 83 anos, a mãe, de 82, o irmão, de 61 e as 2 irmãs, de 60 e 55 anos. Todos estão dentro do grupo considerado de risco. Ainda de acordo com a família, todos estão com sintomas da doença: tosse, febre e falta de ar. O irmão deu essas declarações à reportagem do jornal O Globo e disse ainda que procurou a rede municipal de saúde, mas não conseguiu fazer o teste para coronavírus. O irmão contou que o médico do Hospital do Servidor Público Municipal disse que se tratava de uma gripe. Nós conversamos com o superintendente do hospital. Isso não procede porque todos os pacientes que estão vindo aqui e que o médico faz a suspeita de coronavírus, ele faz a notificação imediatamente e indica a colheita dos exames. O secretário municipal de saúde disse que determinou uma investigação rigorosa para esclarecer por que o Hospital Santa Maggiore não cumpriu os protocolos do Ministério da Saúde de notificação compulsória dos casos suspeitos de Covid-19. A rede Prevent Senior, dona do hospital, não quis se pronunciar. Ontem, o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus em São Paulo reconheceu a necessidade de fazer mais exames, mas afirmou que existe um limite. Nós entendemos que é adequado tentar ampliar os centros de diagnóstico, mas eu insisto no que eu venho falando. Existe o mundo ideal, existe o mundo real. O mundo ideal, todos nós queremos, fazer exames para todo mundo. Isto não é real. O Dr. Davi Wippe conversou outra vez com a nossa equipe hoje. Por telefone, ele disse que está ciente do problema com os testes da família da primeira vítima de Covid-19 e que estuda formas de aumentar a oferta de exames, mas que, por enquanto, o protocolo seguirá o mesmo. Neste momento que nós estamos olhando, é que a rede privada já está tendo dificuldade de fazer os exames para os hospitais privados. No Instituto Adolfo Lutz, houve um aumento brutal de solicitação de exames. Então, nesse momento, fazer testes para todo mundo é uma coisa absolutamente empírica que eu não acho possível. A Organização Mundial da Saúde recomenda, que fazer os testes rapidamente é uma maneira de frear essa contaminação. E você tem visto aqui no jornal hoje que a pandemia do novo coronavírus mudou completamente a rotina de todo mundo e de Campo Grande vem mais um exemplo. Quem chegou ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, se surpreendeu. Nós suspendemos as novenas nessa quarta-feira aqui no Santuário Estadual pela quantidade de aglomeração que ela forma. Para os fiéis, foi uma surpresa encontrar o santuário assim. Todas as vezes que eu venho na novena, sempre foi cheio. No lugar da água benta, álcool em gel. A dona Ana e seu Etevaldo não sabiam da suspensão da novena e chegaram de madrugada. Eu estou com 72 anos. Fui batizada aqui, eu gosto demais dessa igreja. Mas o padre pede aos idosos para ficar em casa. Todo cuidado é pouco, né? De 60 anos para cima é um grupo de risco.
As novenas começam às 6 horas da manhã e de hora em hora tem as orações até às 11 horas da noite. É o maior número de novenas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em um santuário em todo o mundo. Só hoje por esses bancos passariam de 25 mil a 30 mil pessoas. Por causa do coronavírus, a igreja pediu que os fiéis ficassem em casa. E pela primeira vez em 78 anos, o santuário aqui em Campo Grande ficou desse jeito, praticamente vazio. Toda quarta-feira a igreja fica assim. O medo do contágio pelo novo coronavírus mudou a rotina de todos. Nós estamos higienizando a cada meia hora os bancos da igreja, os santos da igreja, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Disponibilizamos as novenas do Perpétuo Socorro e missas pela internet. O padre faz a transmissão pelos canais da internet. O santuário quer chegar na sua casa, através da rede mundial de computadores da internet. E no isolamento voluntário, as amigas mantêm a tradição em casa. Rosângela tem câncer e quer se proteger e proteger a todos. Nesse momento se faz muito necessário estar em casa hoje, principalmente nesse momento que estamos passando, né? Esse coronavírus. Então, assim, a igreja pede para que fiquemos em casa. Nesse momento é um momento de recolhimento. Então a gente tem que pensar não só na gente, mas no bem-estar de todos. Oremos, lavemos as mãos e nos isolemos. E antes de encerrar o jornal hoje, a gente vai ao vivo a Brasília, porque começou agora há pouco uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, com ministros, entre eles o da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o da Economia, Paulo Guedes. Vitor Boiadian está acompanhando. Oi, Vitor, boa tarde novamente. A gente não está ouvindo o Vitor Boiadian, vamos ver se a gente retoma o contato com ele, porque não estamos ouvindo o áudio do Vitor Boiadian, só um minutinho. A gente vai tentar falar, tem nesse momento começando uma entrevista coletiva lá em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, também os ministros da Saúde e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Será que eu consigo retomar o contato com o Vitor agora? Não temos o Vitor. Agora vai, Vitor. Vitor, espera aí que caiu o seu contato. Essa coletiva de imprensa começou... Agora sim. Antecipamos também. Essa coletiva de imprensa, Maju, começou há cerca de 5 minutos. Todos os ministros que entraram aqui, o próprio presidente Jair Bolsonaro, com máscaras. E um pouco antes, uma equipe de limpeza fez a higienização dessa mesa onde as autoridades estão falando. O presidente Jair Bolsonaro começou esclarecendo, explicando todas as medidas que o governo tomou ao longo dos últimos dias para fazer frente ao avanço do coronavírus no país. E ele confirmou que mais um ministro testou positivo, já havia testado uma vez, testou negativo, e agora um novo teste testou positivo. Além do general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Informação que veio daqui pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, quem fala é o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas vamos ver um comecinho dessa entrevista em que o presidente explicou por que todos estão tomando essas precauções. E ainda assim, porque estamos usando máscaras agora. Além do general Heleno, que teve contato com alguns daqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. Olha, Maju, o presidente Jair Bolsonaro, nessa abertura, ele falou que não fez convocação de manifestações no último domingo, relativizou a presença do público nessas manifestações, mas reconheceu que não deveria ter cumprimentado as pessoas como fez no domingo com manifestantes aqui na frente do Palácio do Planalto. Mais uma vez, a gente vai falando que nesse momento o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai falando das ações que vão ser tomadas pelo governo diante desse decreto de calamidade pública que já foi assinado aqui pelo Palácio do Planalto e depende de aprovação do Congresso Nacional. Também deve trazer detalhes do socorro às companhias aéreas, como o próprio presidente já anunciou nessa coletiva. Maju. Obrigada, Vitor Boiadian, trazendo informações de Brasília. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também está com o novo coronavírus. E uma última informação, o médico Davi Wippe, que coordena o combate ao coronavírus aqui em São Paulo, confirmou agora há pouco que recebeu a confirmação de mais 2 mortes por coronavírus em São Paulo, vítimas de 65 e 80 anos. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã.